Mais uma vez, graça e paz a todos, no nome de Jesus. Quero convidar os irmãos ao texto do Salmo 32. E vamos conversar nessa manhã sobre praticar algo tão importante. Eu até fiz uma enquetezinha aqui, o que é aquilo que a gente mais deseja na vida e ao mesmo tempo aquilo que a gente menos quer oferecer na vida. O que é? Que a gente mais quer na vida e aquilo que a gente menos quer oferecer na vida. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Salmo de número 32, apenas do verso 1 ao verso 5, é o texto que vamos compartilhar. Imagino que todos tenham achado. Diz assim o texto sagrado: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém. Amém. Muito bem, o que é? Aquilo que a gente mais deseja na vida e aquilo que a gente mais tem dificuldade de oferecer na vida. O perdão. Boa resposta. O perdão. A gente, quando peca, todos nós pecamos, mas nem todos nós perdoamos. Essa talvez seja uma máxima. Quem de nós não peca? Todos nós pecamos, mas nem todos nós perdoamos. Quando se trata de perdoar, nós temos uma imensa dificuldade. Mas nós reconhecemos que todos nós somos pecadores e precisamos de perdão em algum momento. O salmista, meus irmãos, nesse poema de Davi, começa fazendo a seguinte afirmação sobre a felicidade. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Nós podemos ouvir isso e pensar assim, que a felicidade é uma questão de lidar com as suas transgressões. Você se sente bem quando aquilo que você faz de mal foi tratado, foi curado, foi apagado. Davi está consciente disso, que para ser feliz, temos que ter as nossas transgressões perdoadas e os nossos pecados apagados. O nosso irmão Tim Keller, no seu devocional, que eu falei para os irmãos aqui a semana passada, aliás, trouxe 2 exemplares que me pediram, diz assim, as pessoas mais felizes ou mais bem-aventuradas do mundo são aquelas que não só conhecem sua necessidade de ser profundamente perdoada, mas que também experimentam isso. Para sermos felizes, temos que reconhecer a nossa necessidade de sermos perdoados e profundamente perdoados, e a gente precisa experimentar esse perdão. A experiência do perdão nos traz liberdade e felicidade. Mas isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa comum, e deveria ser mais praticado, mais vivido por nós. Às vezes uma palavra simples, às vezes um pedido simples, às vezes uma conversa simples, eliminaria tanto peso no nosso coração. Afinal de contas, todos nós pecamos. E é impossível que alguém viva essa vida sem sofrer algum tipo de injustiça. Ou você cometerá uma injustiça, e você vai fazer isso em algum momento, porque por causa do seu potencial, todos nós temos o potencial à injustiça, à maldade, não é? Ou você vai sofrer isso, ou as duas coisas vão acontecer conosco. Davi está dizendo que um dos caminhos para você ter a sua vida aliviada, uma vida feliz,
é ter os seus pecados e as suas transgressões perdoadas. O verso 2 ele diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Agora, ele está falando que não se trata de uma questão de você com você mesmo. A questão é, você vai ser feliz se Deus não atribuir culpa a você. O tribunal de consciência de Davi não é a sua própria ética, a sua própria verdade. O tribunal de consciência de Davi é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é a opinião de Deus. Então agora ele vai dizer que ser perdoado por Deus é uma coisa muito importante. E aqui, meus irmãos, muita gente insiste em afirmar que a culpa é uma imposição da sociedade ou da religião que oprime as pessoas. Você se sente culpado porque, de alguma forma, a sociedade e especialmente a religião atribui culpa a você e você vive culpado. Então, qualquer coisa que você faz dá aquela sensação de que você está fazendo alguma coisa errada. E aí, a sociedade vai dizer que se você se livrar desse fardo, dessa cangalha, né, da religião que oprime você, você vai viver tranquilo, despreocupado. É uma proposta de vida, de felicidade. A questão é que Davi sabe que isso não é verdade, porque qualquer pessoa que ignorar a sua própria consciência não vai ter uma vida feliz. Davi sabe que a felicidade depende da opinião de Deus. Davi sabe que você estar em paz com você depende de você responder ao amor de Deus e à sua própria consciência. O apóstolo Paulo fala isso de maneira muito categórica em Romanos. Ele diz assim: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Ele está falando das pessoas que desconhecem as Escrituras. Então ele está dizendo, todo mundo que pecar sem saber que as Escrituras dizem que isso está errado, que isso é um erro, é um pecado, que isso desagrada a Deus, também sem a lei vai perecer. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Ou seja, tanto nós que conhecemos a lei, pela lei seremos julgados, e aqueles que pecarem sem a lei, também sem lei vão ser penalizados. E aí ele explica isso. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. O fato de conhecermos a lei não nos torna justos diante de Deus, mas os que obedecem à lei. Ou seja, aqueles que ao desobedecerem à lei, têm uma conversa com Deus e se acertam com Ele. Senhor, eu transgredi a sua vontade, eu pequei. Então isso faz de nós pessoas justas, pessoas que se acertam com Deus. Agora, e as pessoas que não conhecem as Escrituras? Então, o Paulo continua falando. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que a lei ordena, eles tornam lei para si mesmos, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. O apóstolo Pedro chega a dizer que as pessoas que não ouviram falar de Cristo serão julgadas diante de Deus pelo tribunal das suas consciências. Então o Paulo está dizendo assim, os seus próprios pensamentos. Ora diz para as pessoas, muito bem, isso está certo. A sua própria consciência de certo e de errado diz, não, isso está errado. E as pessoas precisam responder ao tribunal das suas consciências ou da consciência que Deus colocou dentro de todos nós seres humanos. Logo, não dá para fugir disso. Logo, a gente não tem como escapar disso. Como é feliz aquele ou aquela a quem o Senhor não atribui culpa.
Davi está dizendo que o tribunal de Deus é o único tribunal capaz de nos dar paz. É o único tribunal capaz de nos dar paz. Logo, praticar o perdão, experimentar o perdão, é antes de qualquer coisa, uma conversa com Deus sobre como lidar com a injustiça que você praticou. Você precisa ir à presença de Deus e dizer assim: Deus, preciso conversar sobre a injustiça que eu cometi. E essa oração de Davi, ela foi feita, dizem assim os estudiosos, quando ele estava naquela fase de culpa pela morte de Urias, marido de Betseba, que viria a ser sua mulher, mãe de Salomão. Primeiro mãe do filho que morreu, e depois mãe de Salomão, que é o filho sucessor de Davi no reino de Israel. Então, o perdão é uma conversa com Deus sobre como lidar com a injustiça que você praticou. O verso 13 e o verso 4. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, agora Davi começa a descrever as consequências do pecado dele. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia ou dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Não tratar os pecados tem consequências graves. Na experiência de Davi, ele diz que o corpo dele começou a definhar de dentro para fora, como se ele fosse uma árvore e o tempo de seca estava se aproximando, então faltava vida dentro dele e ele começou a secar. Os ossos dele começaram a doer. Quando nós não confessamos o nosso pecado, enquanto eu mantinha os meus pecados escondidos, o meu corpo começou a doer. Eu não sei como é para você essa experiência de tentar ou de ter dificuldade de falar com Deus sobre seus pecados. Mas o Davi tem razão. Todas as vezes que nós pecamos e insistimos em lidar com o pecado, a não ser pela confissão do pecado diante de Deus, a gente começa a sofrer e a sentir dores de dentro para fora. Guarde um pecado por anos e veja o quanto ele comeu você por dentro. O quanto ele corroeu você por dentro. Qual é o peso, o estrago que o pecado faz em nós quando nós não o confessamos diante de Deus e o abandonamos? No verso 4, o Davi afirma por que ele adoeceu. E aí eu estou me perguntando por que não pedir perdão nos adoece. A resposta do Davi é porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Parece que as coisas não ficam bem. Para aqueles que são casados ou já namoram há bastante tempo, sabem que isso é verdadeiro. Quando acontece alguma rusga no relacionamento, alguma coisa não fica bem. Às vezes é uma bobagem que aconteceu durante o dia, 2 dias atrás, na semana passada, e você vai tentando superar aquilo, você vai tentando relevar aquilo, mas quando você menos espera, aquilo brota no seu coração. Aquilo você sente que você precisa lidar com aquilo.
E aí, esse sentimento, esse desconforto, ele só se vai quando você conversa e você esclarece e você põe tudo a limpo. Caso contrário, o Davi está dizendo, de dia e de noite, a mão de Deus pesava sobre mim, e isso fazia com que as minhas forças fossem se esgotando. O Salmo 1, versículo 3, afirma exatamente o oposto dessa analogia do Davi. O Salmo 1, 3 diz assim, é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, tudo o que ele faz prosperará. O Salmo 1 diz que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, aquele que está intimamente ligado com Deus, é como uma árvore que está perto das fontes das águas e as águas sempre a nutrem. E ele não tem essa sensação de esvaziamento. Bom, de fato, Deus nos aceita como somos, mas nos ama demais para nos deixar como estamos. E de fato, meus irmãos, não poderia ser diferente que Deus não fosse justo a ponto de pressionar-nos para que nós lidássemos com a questão do pecado e do perdão. Porque Deus não é um Deus condescendente com nossos erros. A natureza de Deus impede que Ele seja assim. Deus não vai passar a mão na nossa cabeça. Deus não vai nos poupar desse desconforto interior que só vai sumir. E aí o Davi vai dizer como é que ele lidou com o seu pecado, no versículo 5, é o próximo verso, que só vai sumir quando nós tratarmos isso diante de Deus. Quando nós expusermos diante de Deus essa injustiça, ou que recebemos ou que praticamos. Por isso, meus irmãos, nesse momento é bom você discernir, é bom que a gente discirna a voz do acusador e a voz do confortador. Parece que existem duas vozes. Em Isaías 30 diz assim, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. A promessa é que Deus daria ao seu povo essa voz. E hoje nós sabemos que essa voz não é nada mais, nada menos do que a voz do próprio Deus, a voz do seu Espírito que habita em nós. Então, se nós temos o selo da promessa, temos o selo do Espírito, nós sabemos, e o Espírito vai dizer, filho, você precisa corrigir isso. A voz atrás de você vai dizer isso. Agora, essa é a voz do confortador. O confortador conforta e o acusador acusa. E o livro do Apocalipse diz que então ouviu uma forte voz no céu que dizia, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos irmãos que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então tem a voz do acusador também. E a gente precisa discernir as vozes. O verso 5, nós chegamos à prática do perdão. Qualquer dia desse a gente fala mais, meus irmãos, sobre discernir essas vozes, tá bom? Vai aqui um tanto de coisas para a gente pensar. O verso 5, Davi diz assim então, bom, para ser feliz, eu preciso ter minhas transgressões perdoadas. E como é feliz alguém que está com a sua consciência diante de Deus tranquila. Eu escondi os meus pecados e a mão de Deus pesou sobre mim, e eu me senti muito fraco, muito mal, e os meus ossos foram se consumindo de dentro para fora. Então, o que eu fiz? Então reconheci diante de ti, diante de Deus, o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Falei a verdade. Eu não fui hipócrita. Por isso que no verso 2 está dizendo assim, como é feliz aquele em quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Ou seja, como é feliz aquele que fala com Deus
sem tentar dar uma de bacana, sem tentar iludir Deus com uma máscara. E os irmãos sabem que essa expressão hipocrisia vem lá do contexto greco-romano, né? O Hipócrates, havia o teatro de Hipócrates, essa é uma das teses de origem dessa palavra, era um teatro que os personagens usavam máscaras. E aí então a gente dizia que o hipócrita é aquele que usa uma máscara. O Davi está dizendo assim, eu conversei com Deus e falei para ele toda a verdade. Eu não escondi as minhas culpas, eu não tentei atenuar o erro que eu cometi. Eu não tentei me justificar diante de Deus. Eu fui sincero com Ele, eu falei mesmo, Senhor, o Senhor sabe do que eu fiz, e eu fiz isso e isso é uma coisa horrível, mas eu preciso confessar exatamente o que eu fiz. Algumas vezes eu mesmo penso que como é que Davi pode ser chamado de homem segundo o coração de Deus com um histórico de vida tão questionável, né? Como é que um homem que manipula a mulher do outro por ser rei, que tenta de alguma forma esconder a gravidez, depois vê que não dá certo, aí manda o marido dela para o fronte de batalha e manda uma carta pela mão do próprio marido para o general da batalha, informando ele, deixa ele sozinho para que ele morra na batalha. Como é que uma mente tão perversa a esse ponto pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? Pode, porque a diferença entre Davi e talvez o nosso coração não é que ele não pecava e que nós não pecamos. Todos nós pecamos. A diferença é com que grau de honestidade nós tratamos o nosso pecado diante de Deus. Isso é muito interessante, meus irmãos. Mas a boa notícia do Evangelho é que por maiores que sejam os nossos pecados, Deus nos enxerga perfeitos em Cristo. Amém, meus irmãos? O amém está muito fraco, eu vou ler de novo. Mas a boa notícia do Evangelho é que por maiores que sejam os nossos pecados, Deus de fato nos enxerga perfeitos em Cristo. Se você errou e confessou o seu pecado, você pode andar de cabeça erguida e de consciência limpa, não porque você é perfeito ou se tornou perfeito, mas por ser encontrado nele, não tendo a sua própria justiça que procede da sua obediência ou da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Filipenses 3:9. Irmãos, essa é a grande notícia do Evangelho. A boa notícia é que nós, pecadores, temos uma salvação. A boa notícia é que nós, que não merecíamos o favor de Deus, passamos a merecer por causa da justiça de Deus por nós. Essa é a boa notícia do Evangelho. Se Davi vivesse hoje, ele diria assim, a mão de Deus pesava sobre mim, mas graças a Deus, porque nós temos Jesus, e eu não dependo do meu caráter, da minha integridade, ou daquilo que eu faço para ser aceito por Deus, porque Deus me aceitou pelo que Cristo fez por mim. Um dos maiores e bem frequentes erros, aliás, eu vou falar de 2 erros que nós cometemos, irmãos, e eu ouso dizer que até os cristãos mais maduros cometem. O primeiro deles é se recusarem a descansar na graça, se recusarem a aceitar o perdão de Deus em Cristo. Por mais que a gente tente, a gente não consegue simplesmente aceitar. Eu errei, eu preciso pagar por isso. Ele errou comigo, ele precisa pagar por isso. A gente não quer ser perdoado assim, tão fácil por Deus. A gente não quer acreditar que seja fácil assim. E eu alistei aqui 4 motivos porque nós cometemos esse pecado de não descansar
ou de nos recusarmos a descansar na graça? O primeiro motivo é porque não queremos aceitar a verdade de Deus sobre as nossas verdades. Em outras palavras, Deus disse assim, olha, a lei foi incompetente para poder santificar vocês. A lei acabou, não acabou no sentido salvífico. Não é possível que alguém se salve pelo cumprimento da lei. A lei, ela caducou, ela se tornou desnecessária. E aí então ele manda seu filho Jesus diz assim, agora o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. Bom, essa é a verdade de Deus. Mas a gente ainda não consegue aceitar isso, meus irmãos, totalmente. E em alguns momentos, tanto para nós, não aceitamos isso, que vai ficar assim fácil, se confessarvos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Os irmãos acreditam nisso? Ok, então, quantas vezes você se ajoelhou e orou e confessou o seu pecado e depois disse assim, Senhor, eu confesso o meu pecado diante de Ti e cito a Sua palavra. Se confessarmos os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar de toda injustiça que eu acabei de cometer. E quantas vezes você orou assim, abriu seus olhos, levantou da oração e você se sentiu absolutamente livre? E quantas vezes você fez talvez uma oração próxima a essa, ou uma oração assim, Senhor, olha, o Senhor sabe, né, o que aconteceu. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Né? Não vamos falar disso, porque eu com tanta vergonha que é melhor não falar desse assunto. E aí você levanta da oração e vive com essa certa culpa mal resolvida. Esse assunto fica mal resolvido entre você e Deus. Segunda razão por que nós cometemos esse pecado é porque não queremos ser sinceros a nosso respeito. O Davi disse assim, então reconheci diante de ti o meu erro e não encobri as minhas culpas. Nós queremos encobrir as nossas culpas. Seja porque, por orgulho próprio, por medo de sermos rejeitados por Deus. Se Deus souber quem de fato eu sou, será que Ele vai continuar me amando? Mas eu não sei, né? Então é melhor eu fazer um meio do campo aqui. É melhor eu não falar toda a verdade. A gente tem medo, meus irmãos. Ou tem orgulho. Fala, poxa, eu vou me humilhar demais diante de Deus. Poxa, isso é um sentimento baixo demais para mim. Né? Claro que... Então, Deus, o Senhor sabe o que eu fiz, tá bom? Tem misericórdia de mim. É orgulho. E aí, se tem orgulho no nosso coração, não pode haver a graça. Porque a graça é algo que a gente recebe de joelhos e de mãos abertas. E com os olhos cheios de lágrimas. A terceira razão por que nós cometemos esse pecado de não descansar na graça, é porque se recebemos o perdão sem pagar por ele, não poderemos mais cobrar o preço das outras pessoas. E é isso que Jesus diz na parábola do credor incompassivo. Por que aquele recebeu um perdão de 150 mil e não perdoou uma dívida de 150 reais? Porque ele está mais interessado em cobrar a dívida dos outros do que em reconhecer os seus próprios erros diante de Deus. Enquanto nós nos mantivermos achando que temos méritos, erramos, mas nem tanto, pecamos, mas nem tanto foi esse absurdo todo. Enquanto nós achamos que temos mérito diante de Deus, então eu não preciso de toda a graça de Deus. Não, Deus, tudo bem, o Senhor me perdoou, mas eu também não peco tanto assim. Aí se eu reconhecer o meu pecado de verdade, eu tenho que perdoar o meu irmão. O pastor Ed René, num sermão há muito tempo atrás, faz uma enquete do marido de Betseba, conversando com Deus sobre Davi. Como é que era o nome? Urias, né? Então Urias chega no céu e diz assim, Deus, ok, estou aqui. Como assim? Olha esse homem aí que o Senhor está chamando de homem segundo o coração do Senhor. Como assim? Olha o que ele fez comigo. O Senhor vai deixar essa injustiça desse jeito?
O senhor vai passar a mão na cabeça dele? O senhor vai perdoar ele? Ele faz uma oração, o senhor perdoa e está tudo certo? Como assim? Aí então Deus viraria para Urias e dizia assim, tudo bem, Urias, tá bom. É verdade, Davi fez tudo isso. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre os seus pecados. E aí depois falamos sobre os pecados de Davi. No que Urias teria dito assim, não, senhor, deixa para lá. É melhor a gente não falar disso. A quarta razão, porque nós nos recusamos a descansar na graça, é porque ainda não cremos totalmente na graça de Deus. E ainda, de alguma forma, queremos pagar o preço de nossos pecados para que a mão de Deus e a culpa se vá. Às vezes nos sentimos culpados e achamos que temos que fazer alguma coisa para aliviar essa culpa. E a motivação do nosso engajamento não é outra a não ser culpa, não é gratidão. Pô, preciso fazer alguma coisa na igreja, porque faz tempo que eu não faço nada para Deus. Ok, você deve fazer alguma coisa na igreja? Sim ou não? Sim? Mas para pagar uma culpa? Porque você está se sentindo culpado? E você acha que Deus está bravo com você porque você não fez, e aí nada aconteceu, e Deus vai te cobrar isso? É isso que passa na sua mente? A questão não é a aceitação de Deus, a questão é o seu amor por Deus. O que Davi está dizendo é o seguinte, então eu resolvi me aproximar de Deus, eu resolvi não mais esconder os meus erros, eu resolvi rasgar minha roupa, mostrar minhas feridas, eu resolvi confessar as minhas transgressões, para que Deus perdoasse o meu pecado, e Deus fez isso. Sacrifícios e ofertas eu não quero. Agora um coração contrito e quebrantado, eu não vou lançar fora. Qual é o jejum que Deus espera de nós? Paulo vai dizer, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, é um pecado grave transformar a graça de Deus numa coisa vã. Desprezar a importância do presente, o valor do presente, da graça de Deus na cruz de Cristo, é um grave pecado. Só Deus pode te livrar de toda injustiça, e Ele fará isso quando você confessar o seu pecado. E Ele fará isso quando você confessar o seu pecado. Eu quero citar aos irmãos mais um pecado frequente na vida de crentes maduros, ou crentes que se sentem assim, maduros, né? Outro pecado que a gente vê com muita frequência, meus irmãos, nas nossas vidas, é que Deus tem nos chamado constantemente a atenção para deixarmos uma cultura de julgamento. Mas Deus não alcança a resposta. Nós investimos muito tempo e energia julgando pessoas, dando veredito a respeito do que as pessoas fazem, do que as pessoas dizem. A gente se interte demais com o cisco dos outros. E nas palavras de Jesus, não investimos tempo na trave do nosso próprio olho. Isso é uma cultura de julgamento. É uma cultura, um ambiente que pratica isso. E isso pode ser uma questão chave para nós. E eu quero ler para você 1 Coríntios capítulo 11.
Eu vou ler aqui rapidinho. A partir do verso 30. Aliás, a partir do verso 23. Olha isso. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aqui ele está falando contra o corpo de Cristo e o sangue do Senhor Jesus, o sangue de Cristo. Agora veja o verso 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, aqui ele está falando da igreja, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários já dormiram. Ou seja, isso que está acontecendo entre vocês, esse ambiente de julgamento, e o Paulo vai dizer no começo do capítulo 11, nisso que eu vou dizer, eu não elogio vocês, eu não tenho elogio nenhum a oferecer a vocês, porque as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem, verso 17. Eu ouço que entre vocês se reúnem na igreja divisões, a certo ponto eu creio, há divergências, e aqui o Paulo vai dizer assim, olha, espera um pouquinho pessoal. A cultura de julgamento está acesa dentro da igreja. E se vocês acham que isso é um problema entre vocês, não é. Isso é um problema entre vocês e Deus. Nós, meus irmãos, crentes maduros, parece que demoramos para entender que quando nós julgamos alguém, quando nós insistimos em olhar para o outro e desferir palavras, desferir atitudes que não levam em consideração o amor de Deus pelas pessoas, nós caímos em condenação. E é isso que o Paulo está dizendo aqui. O Paulo vai ser claro em dizer para nós, meus irmãos, se você comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, entre vocês muitos fracos, doentes e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, nós escaparíamos do juízo de Deus. Ao invés de julgar o outro, se nós julgássemos a nós mesmos, estaríamos fora do juízo de Deus. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que sejamos, não para que sejamos condenados com o mundo. Veja só, se pararmos de julgar os outros e pedimos que Deus nos perdoe, nós não ficaremos debaixo do juízo. Eu quero citar um autor que disse o seguinte: nós damos poder a Satanás quando escolhemos aplicar a justiça em lugar da misericórdia. Quer ver isso? Vou provar isso para você. Os irmãos se lembram da oração de Jesus na cruz do Calvário? Sua última oração? Qual foi? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando os sortes. Se Jesus tivesse escolhido a justiça ao invés da misericórdia, como seria a sua oração? Pai,
persegue-os, ou persegue a esses assassinos e dê a eles o que eles merecem. Essa oração parece justa, não? Eles não estavam matando Jesus? Não estavam fazendo ele morrer de desidratação? Seis, 8 horas de morte lenta, de humilhação. Pai, persegue esses assassinos e dê a eles o que eles merecem. Parece que a gente gosta de orar assim. Quando a gente toma uma, a gente não ora dizendo assim: Deus, Ele não sabe o que está fazendo, por isso me magoou. Deus, perdoa essa sua filha porque não sabe o que está fazendo. O que a oração de Jesus nos ensina sobre o perdão, meus irmãos? Ela ensina pelo menos 2 coisas. Primeiro, que a gente vive num mundo cheio de malfeitores. Eu e você somos um deles e possuímos a mesma capacidade de fazer o mal a outras pessoas. Quando Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, eu e você estávamos lá, fazendo isso aqui com Jesus. Nenhum de nós tem justiça. Nenhum de nós pagou o preço da lei. Nenhum de nós foi considerado justo. Isso é uma coisa difícil de entender, porque muitas pessoas dizem assim: mas eu não faço nada de mal para os outros, eu sou honesto, eu pago os meus impostos, eu tenho uma boa relação com a vizinhança, para que eu preciso de Jesus se eu mesmo consigo fazer? Não é? Não se trata de você ser um assassino e então você vai para o inferno, e você ser um pai de família honesto e você vai para o céu. Não é tão simples assim. A nossa natureza humana, ela rejeita Deus, ela rejeita a bondade de Deus. Às vezes a gente dá quem olha para nós fala assim: nossa, como ele é generoso. É verdade, eu estou sendo generoso. Mas no fundo, sabe o que estava por trás do meu coração? Ai, como é bom ser generoso, né? Olha, pessoal, eu fui generoso essa semana, hein? Já viu isso? Posta no Facebook. Aquela foto da generosidade, né? Aí Jesus fala assim: ó, se você é generoso e posta no Facebook, você acabou de perder o mérito da sua generosidade. Faça com a sua mão direita de modo que a sua esquerda não veja. A segunda coisa que essa oração nos ensina sobre o perdão é que de imediato sabemos que temos que perdoar tais ofensas se desejamos alcançar o perdão de Deus a respeito das nossas próprias ofensas. Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Se Jesus orasse assim: Pai, persegue os assassinos porque eu não vou perdoá-los. Eu quero dar a eles a sua justiça. Não funciona assim. Em Jesus, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando pecamos e o Espírito Santo nos convence do pecado, o que nós queremos, meus irmãos? Misericórdia ou juízo? Misericórdia. Quando pecamos e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o que nós queremos? Misericórdia. Porque se Deus exercesse juízo sobre nós, o que aconteceria? A gente estaria em maus lençóis. Nós não teríamos como escapar do juízo de Deus.
Por isso nós recorremos à misericórdia de Deus. Mas, quando somos as vítimas, acabamos por clamar para que haja justiça. E esse não é o caminho expresso por Jesus na oração modelo também. Qual é o caminho expresso por Jesus na oração modelo? Vamos lá, meus irmãos. Perdoa. Os irmãos não sabem orar o Pai Nosso? Vamos orar o Pai Nosso? Pai Nosso, céus, venha a nós. Aí. Viu? Perdoa as nossas dívidas do mesmo jeito que nós perdoamos os nossos devedores. A oração de Jesus, meus irmãos, triunfa, a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque quando somos vítimas, nós não clamamos por justiça. Nós clamamos por misericórdia sobre nós e sobre Ele. Perdoa os nossos devedores, assim como nós temos perdoado. Nos perdoa assim como nós temos perdoado, Senhor. Porque essa é a vontade de Deus. Porque se começarmos a cobrar dívidas uns dos outros, sabe onde vai dar isso? Nem queira saber onde vai dar. Um pouco de fermento, um pouco de lei, leveda toda a massa. Perdoar, portanto, significa reconhecer o mal cometido contra nós, sofrer pelo que se perdeu e mesmo assim acabar deixando o outro se safar. Por ele, por Cristo e por nós mesmos. Perdoar significa reconhecer o mal cometido contra nós. Não significa passar a mão na cabeça e fazer de conta que nada aconteceu. Não, doeu mesmo. O amor não se alegra na injustiça. O amor se alegra na verdade. Não significa fazer de conta que não doeu. Fazer de conta que não me machucou. A mão de Deus pesava sobre a cabeça de Davi e Deus não vai ser condescendente conosco. Lembra disso? Mas você tem que reconhecer o mal que você cometeu ou que cometeram contra você, sofrer pelo que se perdeu. É verdade, isso dói em mim. Essa maldade está doendo em mim, Senhor. Isso aqui está me incomodando. Isso aqui não é justo, não devia ter acontecido isso. Ele não podia ter falado isso, não podia ter feito isso, não podia ter agido assim. E você tem que dizer para Deus isso. Está doendo mesmo. Agora, o que eu faço com essa dor? Guardo ela para mim? Transformo ela numa carta na manga? Uso ela como razão para me vingar? Porque às vezes a gente chama de justiça, na verdade o que a gente está chamando de justiça, na verdade, é vingança, né? O que Deus faz com os seus pecados? Recolhe-os, joga-os na profundeza do mar, e assim como o Oriente está longe do Ocidente, Ele separa de você os seus pecados, ok? E o que nós fazemos com os pecados dos outros? Guardamos, fingimos que perdoamos ou tentamos perdoar, mas deixamos ali na zona de, se alguma coisa acontecer, você saca o pecado. Opa, peraí, tá vendo aqui? Ó? Tu já fez isso, tu já fez aquilo, tu já errou. Eu me lembrei de uma frase da minha mãe esses dias, quando eu pensava nesse texto. Minha mãe dizia assim: eu perdoo, mas não me esqueço, filho.
E eu não tinha uma resposta teológica para dar para ela. Ela falou assim, não, está perdoado, mas eu não esqueço. Eu falava, mãe, mas se você perdoou, para que tu vai ficar lembrando disso? E ela dizia, não, eu vou lembrar. E minha mãe tinha uma cabeça maravilhosa para lembrar a data de aniversário, dia que o pastor fulano começou na igreja, ela lembrava de tudo quanto é data. E lembrava também quando é que certas coisas aconteceram, ela sabia do dia do pecado. Ela não esquecia quando foi que aconteceu. Aí você lê o Salmo 103 e diz assim, que Deus sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. E como um pai tem compaixão dos seus filhos, ele afasta de nós os nossos pecados e lança-os na profundeza do mar. E como o Oriente está longe do Ocidente, ele não quer que você veja nada. Você já resolveu? Você já foi sincero? Você já pediu perdão? Então não volte a falar desse assunto com Deus, por favor, porque Ele não se lembra disso. Agora, se você acolhe isso, então outras coisas podem nascer em seu coração. Quando a gente não perdoa, quais são os outros efeitos dessa seca, meus irmãos? Tem um monte. Violência, depressão, amargura. Uma das coisas mais, assim, um dos malefícios, um dos efeitos mais negativos que eu vejo, sabe qual é? É uma coisa chamada cinismo. Sabe o que é o cinismo? Vou explicar para você. Você era jovem, de família rica, bem de vida, bonitona, linda. E aí você conheceu um jovenzinho, de família mais ou menos, não tão bonito, mas você decidiu amar esse jovenzinho. E aí você se doou a ele, casou-se com ele, teve um filho, 2, e de repente você é surpreendida com a notícia de que seu marido tem outra mulher e já tem filhos com ela. E depois de tudo que você fez, você fala, não é possível isso. Você tem duas opções. Ou você perdoa, ou você pode se tornar... O que é mesmo que eu acabei de falar? Cínico, isso. Sabe aquelas pessoas que dizem assim? Ah, eu me casei, me doei. Tá vendo aí, ó? Fui chifrado, mulher nenhuma presta, ninguém mais serve. Entende? Ele era inocente, achava que tudo era, conto de fadas, e viveram felizes para sempre. No convite do casamento estava lá, e viveram felizes para sempre. Claro que não. Pecou, doeu, machucou, tudo bem. E aí, o que você faz com isso agora? Deus, está aqui, ó. Perdoa-lhes, porque ela nem sabe o que ela fez. Ela nem tem consciência do estrago que está no meu peito. Mas eu vou continuar a vida. Eu vou seguir a vida, vou casar de novo, vou confiar de novo. Isso acontece em casamento, isso acontece em sociedade, isso acontece na igreja. O pastor traiu você. Confio mais em pastor nenhum. Nem na igreja eu vou mais. E se vou assim, ó. Não sei não, esse cara aí, ele vai dar o golpe. O outro pastor também era assim, tão bonitão, tão faladorzão, tão legalzão, e depois, deu no que deu. Não confio mais em pastor nenhum. Quando eu era mais, assim, espiritual, vou contar esse testemunho para os irmãos aqui. Um dia tinha um irmão da nossa igreja, não vou falar o nome dele, porque o caso é grave. Só para ilustrar para você o que é o risco do perdão, da falta de perdão. A gente conversava sobre a vida dele, e num dado instante ele falou assim, chega, não vou te contar mais nada. E eu falei assim, tudo bem, irmão,
Era só uma conversa, né? Se o seu irmão não quer mais contar nada da sua vida, não vai contar, tudo bem. E aí Deus falou no meu coração de maneira muito clara assim, diz para ele que você vai dizer para ele o que é que ele não quer te contar. E aí eu pensei assim, eu devo estar louco, né? Eu não sei o que ele não queria me contar. Mas, como eu disse, eu era mais crente naquela época, e aí eu falei assim, olha irmão, Deus falou para mim que eu vou dizer para você o que você não quer me contar. Tudo bem? Ele olhou, deu de ombro e falou assim, tá bom, quer tentar, tenta. E pensa num irmão assim, daqueles que você tem autoestima, aqueles pai de família, aquele cara íntegro, sabe, que você conhecia assim, que você fala, esse cara, o que é esse cara? E antes de eu dizer isso, ele falou assim, eu não vou te contar, porque eu contei para o pastor da outra igreja, na semana seguinte estava todo mundo sabendo. Eu falei, então eu vou te falar, Deus está mandando eu te dizer, que coisa de pentecostal isso, né? Que eu vou falar para você o que você não quer me contar, tudo bem? Aí ele falou, tá bom, você quer tentar, tenta. Naquela hora, assim, passou um gelo na minha espinha, assim, meus irmãos. Eu falei assim, Deus, eu não sei o que falar. Eu só tive tempo de pensar isso. Aí minha boca abriu assim, eu falei para ele assim, você está envolvido na morte de uma pessoa, né? Aí ele olhou para mim, regalou os olhos. Como é que você sabe disso? Eu falei, eu não sei. Nunca soube. E acho também que nem preciso saber. Eu acho que Deus só queria que você soubesse que Ele estava aqui. E que você precisa se libertar da culpa de ter participado da morte dessa pessoa. E aí ele me contou como é que ele participou disso. Irmãos, que difícil. Que difícil. Era isso, meus irmãos, que eu tinha para compartilhar nessa manhã. Eu quero orar com os irmãos e encerrarmos a nossa celebração. Vamos orar? Você precisa de ajuda para confessar a Deus algum pecado, alguma coisa que você não tem coragem de conversar com Ele sobre isso? Seja uma coisa pequena, talvez, uma coisa mais grave. Eu quero orar por você, peço a você que venha aqui à frente, eu vou pedir a Deus que te dê coragem para ter essa conversa com Ele e praticar o perdão. Deus não quer mais que você fique sofrendo com o seu pecado, por causa do seu pecado. Deus quer que seja o versículo 5 do Salmo 43. Então, tive um encontro com Deus, confessei-lhe o meu pecado e Ele então tirou a sua mão de cima de mim e eu agora posso ficar em paz. Se você tem essa dificuldade, eu quero orar por você. Venha cá, fica aqui comigo. Nós vamos orar juntos. Às vezes cometemos erros e pecados e não queríamos fazer isso, fizemos e carregamos a culpa e não temos mais que carregar a culpa. Toda a culpa foi paga por Jesus na cruz do Calvário. Não me interessa o que você fez. Esse é o escândalo da graça de Deus. Se você confessar o seu pecado diante do Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar você de toda injustiça que você cometeu. E Ele não vai mais olhar para você. Ele não vai mais olhar para você com olhos acusadores. A mão dele não vai pesar mais sobre você. Porque Ele é um confortador. Ele não é um acusador. Quem acusa você é o diabo. E se você não crer na graça, a voz do diabo continuará presente no seu coração e você não vai experimentar a graça de Deus e a liberdade dos filhos de Deus. Se você precisa de ajuda, eu quero orar por você nesse instante e apresentar a sua vida diante de Deus. Se você não precisa de ajuda, eu quero pedir a você que fale com Deus agora e que apresente você mesmo a sua vida, os seus pecados, as suas queixas, os seus erros. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Ainda essa madrugada, Deus me pediu que eu escrevesse num caderno os meus pecados. Foi tão difícil.
E eu escrevi os meus pecados num caderno, está lá registrado. E depois eu li o caderno. Falei, Senhor, como é difícil dizer ao Senhor quem nós somos de verdade. Como é difícil romper essa máscara de hipocrisia que a gente às vezes quer viver. Então, peço a você que feche os seus olhos e fale com Deus a respeito do seu coração. Deus nosso Pai, Davi experimentou a alegria, a felicidade, a liberdade de ser perdoado. Feliz é o homem cuja transgressão é perdoada, cujos pecados são lavados, Senhor Deus. E nós, muito mais do que Davi, temos o sangue de Jesus para lavar nossos pecados. Nós cantamos isso, Senhor Deus, o sangue de Jesus nos lavou de todo pecado e nos tornou mais alvos do que a neve, Senhor. Se nós a Ti confessarmos os nossos pecados, mais alvo do que a neve seremos, Pai. E Deus, nós queremos crer e experimentar essa Tua palavra nessa manhã, Senhor. Confessamos a Ti, Deus. Eu coloco as memórias dos meus irmãos aqui, agora, diante da Tua face, diante do Senhor. Só o Senhor sabe o que é que cada um deles fez, cometeu, o erro que cometeram, Senhor Deus. E agora, Senhor, eu te peço que acolha-os como filhos e filhas Tuas e lave-os, Senhor Deus. Liberte-os do peso do pecado e da culpa, Senhor. Porque a Tua palavra é muito clara, Senhor Deus. A Tua graça é tão abrangente. O Senhor é tão bom conosco e nós queremos também ser generosos e perdoar aqueles que nos ofenderam, Senhor. Deus, eu não sei a gravidade das ofensas. Eu não sei, Senhor Deus, se são coisas triviais que machucaram nosso coração, se são coisas graves ou se são coisas gravíssimas, Senhor, que fizeram contra os Teus filhos ou filhas. Mas Deus, não importa. O maior crime foi cometido na cruz do Calvário e o Senhor perdoou a todos nós. Então, dai-nos agora, Senhor, a Tua graça para perdoarmos também aqueles que têm nos ofendido, Senhor, para que nós possamos desfrutar do Seu perdão. Deus, está na mente, no olhar, no coração de cada um, o seu erro e as pessoas envolvidas nessa situação. Agora, Deus, coloco nas Tuas mãos e peço que o Senhor os ensine, os capacite a liberar essas pessoas e liberarem-se, Senhor Deus. Que eles façam isso por Ti, pelo outro e por si mesmo, Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço isso, Senhor. E eu creio, Deus, na atuação do Teu Espírito sobre nós nesse instante. Ó Espírito Santo, o Senhor que é o Consolador, o Confortador, aquele que nos esclarece do pecado, da justiça e do juízo, não para nos condenar, mas para nos salvar. Porque o Filho de Deus não veio ao mundo para condenar os pecadores, mas para que os pecadores fossem salvos por meio deles. Senhor, é impossível não alcançarmos a salvação sem reconhecermos nosso pecado, mas é perfeitamente possível ao Senhor tratar-nos pela lente de Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus, e esse é o grande milagre, a grande notícia do Evangelho, essa é a grande verdade, que o Senhor nos perdoa em Cristo, que o Senhor preparou Jesus para pagar o preço dos nossos pecados e agora podemos simplesmente receber o Teu perdão. Senhor, ministra o Teu perdão e a Tua graça sobre o coração e a vida dos meus irmãos que estão aqui à frente. E oro também pelos que estão nos seus lugares, Pai. Em nome de Jesus é a minha oração. Contando também, Senhor, com a Sua graça sobre a minha própria vida. Em nome de Jesus. Amém.